Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E o Vasco tem vivido uma maré de sorte muito legal. Vinha contando para vocês há semanas sobre a negociação para o potencial construtivo. O Vasco está negociando com 3 empresas a venda do potencial construtivo de São Januário. E a ideia era faturar algo na casa dos 500 milhões de reais. Pois bem, foram feitos cálculos novos que apontam que o Vasco deve ficar com 614 milhões de reais. São 114 milhões de reais a mais para serem investidos, por exemplo, na reforma de São Januário. Só para lembrar que o Vasco está na fase de diligências com essas 3 empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo. Nicola, o que se tratam essas diligências? Estão analisando as informações financeiras e de conformidade das partes para que o negócio seja definitivamente assinado. A partir daí o Vasco passa a trabalhar no projeto de reforma de São Januário que está atrasado. Cruz Maltino já se acertou com a Arena Events Venues. Essa empresa ganhou a concorrência para realizar a obra, mas o projeto ainda não está avançado. Tem reforço do Vasco em baixa em São Januário. Primeira contratação da última janela de transferências, Thiago Mendes não entra em campo há 2 meses. A última partida dele contra o Botafogo em 27 de agosto. Detalhe, ele entrou no último minuto do jogo, empate 1-1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes nem saiu do banco de reservas contra Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Desde que foi contratado, com um dos maiores salários do elenco, apenas 7 partidas disputadas. E o mais curioso é que o titular da posição do Thiago Mendes era alguém de quem poucas pessoas esperavam, Cauã Barros. Atleta que pertence ao Vasco, esteve emprestado ao Amazonas na temporada passada e jogava nessa temporada também por empréstimo no América. Cauã chegou e resolveu o problema de proteção ao sistema defensivo. E se eu falei que o Thiago Mendes até agora não deu certo, é bom lembrar que quase todos os outros reforços trazidos por Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, na última janela deram super certo. Falei sobre o Cauã. Tem também, por exemplo, um sistema defensivo muito sólido com o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na frente, Andrés Gomes também jogando muita bola. Enfim, o Vasco melhorou bastante desde a chegada das contratações. Tem alguma nova contratação chegando no Vasco? O João Paulo. Ontem publicaram que o Vasco tinha... Publicaram já há algum tempo que o Vasco tem interesse na contratação do Jefferson Lerma, volante colombiano de 31 anos. Informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação e o jogador é considerado caro. 10 milhões de euros por um atleta de 31 anos. Depois chegaram a publicar que o Diniz ligou para o Lerma e que isso teria dado uma bela avançada na negociação. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Diniz. Falei, é verdade que o Diniz ligou para o Lerma? Porque o Diniz se envolve muito pouco em contratação. E a resposta foi, não, é mentira. O Diniz não ligou para o Lerma, tá bom? Com esse bom desempenho da dupla de zaga, Vasco tem chance de comprar o Robert Renan e o Cuesta ano que vem? São 2 jogadores caros, tá? O Cuesta é muito bom zagueiro, o Robert Renan é muito promissor, embora ainda tenha algumas coisas para serem ajustadas. Vão ser 2 contratações caras, mas acho que vale super a pena, né? Boa noite, Nicola. Alguma novidade do meu tricolor paulista? Você acha que ganha do Vasco? Não, não acho. Podia vir aqui e te enganar, falar, pô, tô achando que vai. Eu não acho, não. O Vasco vem de 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Vasco tem a melhor campanha do retorno, empatado em pontos com o Mirassol e com o Palmeiras. Enquanto o São Paulo fez bom jogo contra o Bahia, mas vinha de uma sequência enorme sem jogar bem. Eu acho que é jogo para o Vasco vencer ou para empatar, tá? Eu acho que o resultado menos provável é a vitória do São Paulo. O João Paulo Passarini, qual a boa notícia sobre o Vasco da Gama? O João, eu estava lendo que aquele potencial construtivo do Vasco pode não garantir 500, mas 640 milhões de reais, tá? Foram feitos alguns cálculos novos e é a possibilidade real de o Vasco ficar com 640 milhões do potencial construtivo. O ponto a ser melhorado é que o projeto de reforma de São Januário está em fase bem embrionária. O Vasco vai precisar dar uma acelerada nessa questão, até porque com o dinheiro, ao que parece nesse momento, não vai ter o projeto para que a obra possa começar bem em breve. Nicola, você acha que o Roberto Lamacchia vai comprar o Vasco em 27? A relação deles é próxima? Assim, o Lamacchia prometeu ao Pedrinho, quando o Pedrinho ainda era candidato, que o ajudaria ou com os name rights do estádio, ou eventualmente até com patrocínio, ou
comprando a SAF. Mas o Lamacchia percebeu que, dentro do Palmeiras, isso seria um enorme tiro no pé. Como é que o marido da presidente do Palmeiras teria relações comerciais com o Vasco? E aí ele acabou voltando atrás e desistindo da ideia. Em 27, é possível, só que é dezembro de 27, né? Seria para 28. Aí Leila e Lamacchia estariam liberados para fazer qualquer tipo de negócio. Mas será que o Vasco espera até 2028 por um comprador? E eu não tenho muita certeza não, tá? Vou falar agora sobre o Vasco. Há uma possibilidade real de Leandrinho, lateral esquerdo, que representou o Cruz Maltino no Campeonato Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, defendeu o Dinamo Kiev. O time da Ucrânia já procurou representantes do atleta com a intenção de comprá-lo em janeiro. E o Leandrinho é um caso muito curioso. Jogador de só 20 anos de idade, que é titular da seleção brasileira sub-20, disputa o Mundial, mas não consegue jogar com a camisa Cruz Maltina. Ele havia estado emprestado para o Al-Shabaab, na Arábia Saudita, por lá jogou 11 partidas. Desde que voltou na metade do ano, esteve em campo em apenas um jogo, 45 minutos na Copa Sul-Americana. Importante registrar que, com a concorrência do Lucas Piton, Leandrinho tem pouquíssimo espaço e a tendência é que o negócio saia no fim dessa temporada, até porque o contrato do Leandrinho com o Cruz Maltino se encerra em dezembro de 26. Isso significa que se não vendê-lo em dezembro para janeiro desse ano e janeiro do ano que vem, há um enorme risco de o Vasco perder o jogador de graça. Hoje o Leandrinho está avaliado em mais ou menos 2 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, informação importante. Contei para vocês que Jefferson Lerma não faz parte dos planos do Vasco pela incapacidade financeira. Jogador colombiano cujo custo gira na casa dos 10 milhões de euros. Depois que eu afirmei isso, houve quem dissesse que Fernando Diniz entrou em contato por telefone com Lerma para que ele possa virar reforço do Vasco. Entrei em contato com o staff do Fernando Diniz, que me assegurou que nunca existiu qualquer ligação entre o Diniz e o jogador colombiano. Boa noite, Nicola. O Ryan joga o próximo jogo, ele não atuou na última partida por conta de um desconforto, mas a informação é de que já havia voltado a treinar e que estava sendo trabalhado para enfrentar o São Paulo no domingo em São Januário, jogo que tem desde terça-feira todos os ingressos vendidos, tá? Boa noite, Nicola. Sabe me dizer sobre a SAF do Vasco com a Leila? Sei sim. O Vasco vai precisar... o Vasco está à venda, mas sem desespero, tá? Essa é uma realidade. Pedrinho entende que os últimos movimentos feitos pelo clube permitem ao Vasco sobreviver sem o desespero de encontrar um investidor. Sobre Leila Pereira, aqui vem um ponto importante. A Leila acaba de emprestar 80 milhões de reais ao Vasco. Foi um empréstimo via Crefisa. O ponto importante a dizer a Leila não pode, em hipótese alguma, nem o marido dela, o Zé Roberto Lamacchia, comprarem o Vasco antes de a Leila deixar a presidência do Palmeiras, sob o risco dela não conseguir terminar seu mandato. Repercussão entre dirigentes, conselheiros, sócios e palmeirenses foi muito ruim. Ninguém no Palmeiras entende saudável o fato de a Leila ser presidente do Palmeiras e o marido dela ou a empresa dela ser dona de outro clube no futebol brasileiro, tá bom? O Paulo Sérgio Muniz: Nicola, por que toda a especulação de contratações do Vasco você disse inviável? E quando se fala em Corinthians, que está na mesma situação financeira, ou pior, você dá pauta. Vamos lá, Paulão. Quando se especula Roger Guedes no Corinthians, eu sou o primeiro a dizer que não tem a menor chance. Quando se fala em Talisca, é uma condição diferente. É alguém que fica livre no mercado no fim da temporada, tá? O Lerma, por exemplo, que foi especulado. O Lerma tem contrato com o Crystal Palace e custa 10 milhões de euros. O Renan Lodge está livre. Só que eu conversei com o empresário do Renan Lodge e o empresário falou: Nicola, ele não vem para o Brasil. Ninguém do Vasco me procurou e ele não vem para o Brasil. O Renan Lodge hoje tem negociações com o time da Itália e com o time da Itália e da Inglaterra. Que mais que falaram? Falaram do Elinho. O Elinho custou 13 milhões e meio de euros para o time dele, o Toluca. Se for para sair, vai custar mais. Se falarem de Elinho no Corinthians, você pode ter certeza que vai ser o mesmo discurso. Até porque o Corinthians, ao contrário do Vasco, só vai poder contratar depois de resolver seu transfer ban. E o Corinthians vai precisar gastar pelo menos, só logo de cara, com o transfer ban, 85 milhões de reais.